Aleluia. Aleluia. Queridos, como é importante termos a certeza que Ele nos ama. Porque a base da nossa fé tem que ser o amor. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Se eu penso ou não sei, não tenho certeza que Ele me ama, como eu posso ter fé nele? Que Ele fará o que diz que fará. Ou que Ele fez o que diz que fez. E eu sei, por ter estado sentado aí muitos anos, eu ainda sento para ouvir a palavra, que às vezes quando o ministro, o pastor, o pregador diz, faça isso, muitas vezes aquele sentimento, eu não vou fazer porque ele mandou. Eu sei, eu senti isso. Então se você sentiu, tudo bem, tente conserto. Há esperança. Mas eu tenho que sentir, na verdade, o que eu aprendi com o Senhor e com a palavra, primeiro eu tenho que seguir, depois eu vou sentir. Porque a fé não é um sentimento, não é um pensamento, é uma confiança que Ele é Deus. E o que Ele disse, Ele é verdadeiro. Ah, mas e se eu não sentir? Começa a agir segundo a palavra de Deus. E pode ser, e provavelmente você vai sentir esse amor, vai perceber este amor. Mas ainda que eu não sinta, eu sei pela Escritura Sagrada que Ele me ama. Aleluia. Você pode sentar, obrigado, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Nós vamos falar sobre fé. Eu tenho alguns dias meditado sobre isso, porque algumas vezes a mente tenta nos tirar de viver o melhor de Deus. Os pensamentos, os sentimentos, e o Senhor começou a tratar comigo, a falar para mim, e que bom que você pode estar ouvindo também, daquilo que Ele está tratando comigo, porque algumas vezes nós olhamos para situações e pensamos, Senhor, eu creio, eu tenho servido, mas as coisas não estão acontecendo. E Ele começou a me instruir e mostrar que se não está acontecendo, se a fé ainda não está agindo segundo o que a mente pensa, nós começamos a perceber, e Ele começou a me dizer, o problema não está em mim. E algumas vezes o problema não está nem na fé, está no pensamento. Está nos sentimentos. E Deus me deu uma instrução de compartilhar, porque Ele ministrou isso no meu coração, para que nós possamos sair de talvez uma pseudo-fé, ou talvez de pensar que estamos fazendo tudo o que deveríamos fazer, para fazermos de fato o que é importante e relevante, o que de fato vai fazer as coisas acontecerem. Porque se Ele diz que vai acontecer, das duas umas, ou ele é mentiroso, ou a gente não está fazendo da forma correta. E a Bíblia diz que seja mentiroso todo homem, mas verdadeiro é Deus. A Bíblia diz que a palavra dele é a verdade. E sabe de uma coisa que é o meu jeito de pensar, é o meu mecanismo mental, cada um tem o seu jeito de interpretar e entender as coisas. E para mim, eu uso muito as referências paralelas da vida, das situações, para me ajudar a entender. Elas não me fazem aceitar, mas elas me ajudam a entender. Um certo dia, alguns anos atrás, eu creio que não tinha um ano que nós mudamos para esse prédio,
houve uma chuva muito forte. E essa chuva pegou todos desprevenidos, e quando nós percebemos, havia uma entrada de água, um transbordar de água na calha aqui atrás, aqui em cima, e a água começou a descer no meio da televisão, pelas laterais, pela parede, pela a sala que está ali do lado, o depósito, ao ponto dela ter chegado ao meio daqui da igreja. 2 dedos de água encheram até a metade. Graças a Deus nós tivemos socorro de irmãos que se dispuseram a vir e ajudar a contornar o assunto. Há um irmão que tinha aqueles aspiradores que aspiram até a água, mas eu creio mesmo que foi a graça e o favor de Deus, porque não ficou nem cheiro, nem estragou o carpete. Mas eu fui conversar com o proprietário do prédio e ele diz: mas com a chuva que deu, todos os prédios, as casas, encheram d'água. Aí eu fiz uma pergunta a ele: a tua casa encheu? Ele disse: não. Eu falei: então o problema não é a chuva, ou não foi a chuva. Então a razão disso estar acontecendo não foi a chuva, porque se todos os lugares enchem, isso quer dizer que é uma lei. Choveu, todo mundo a ser alagado. Mas se alguns são e outros não, isso quer dizer que não é uma lei, é uma condição. Se a fé está funcionando para alguns, eu não posso dizer, não, é que a fé não funciona. É que a palavra não funciona. Porque se está funcionando para alguns, eu preciso descobrir o que fazer para que funcione para mim. Porque senão vai passando o tempo, e muitas vezes nos desmotivamos, enfraquecemos no conhecimento, da vontade de agradar a Deus, de estar na igreja, porque dizemos assim: não está funcionando. O pastor Antônio, na terça-feira, pregou uma palavra excelente, e ele falou, ele já tem dito isso algumas vezes, que a primeira vez que eu falei algo para ele, ele ficou com raiva de mim. Eu disse: meu Deus, que coisa que esse pastor está falando. Eu disse a ele que a fé funciona. Ele disse: que história é essa de que fé funciona? Mas a fé, se aplicada de forma correta, segundo os princípios da palavra, funciona. Você acha possível ter fé e ter dúvida ao mesmo tempo? Jesus acha que é possível. Nós vamos ver esse texto. Às vezes o problema não está na fé, está na dúvida. Vamos abrir comigo esse texto, Marcos capítulo 11, verso 22. Porque algumas vezes as coisas não acontecem e a gente pensa: o problema está na fé. Pode ser. Marcos 11, 22. Mas pode ser que a pessoa esteja cheia de fé, mas também cheia de dúvida. Eu sei que parece um contrassenso, mas Jesus disse que é possível. Então, se Ele diz que é possível, eu creio que é possível. Porque Ele é a palavra, e a palavra é a verdade. Marcos 11, 22 diz assim: Jesus respondeu: tende fé em Deus. Primeira orientação de Jesus sobre algo que os discípulos tinham tentado fazer e a coisa não tinha acontecido, e ele estava com a resposta dizendo: é assim que tem que fazer. Primeira condição: ter fé não é a única e exclusiva razão. Porque tem pessoas que têm fé, mas não é fé em Deus. Tem gente que tem fé que alguma coisa vai acontecer. Tem fé num sentimento, num pensamento. Fé em pessoas. Não, eu tenho fé que Amanda, que Carol vão cantar muito bem. A minha fé, eu posso depositar a minha fé ou aplicar a minha fé em qualquer coisa. Mas Jesus estava dizendo, e Ele ainda está dizendo até hoje, para ter resultados segundo os princípios da Bíblia, nós temos que ter fé em Deus. Amém? Aleluia. E Ele diz no 23, eu afirmo isto a vocês,
a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isto será feito. Amém. Note que ele começou dizendo: tem fé. Mas ele diz: mas não duvida. Amém. Aleluia. A fé em Deus é baseada no que Deus diz que vai fazer. Amém. Ou Ele que disse que é possível. Se Ele disse que se nós confessarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós teremos o perdão dos pecados e a vida eterna com Ele, para eu ter fé nisso, eu preciso saber que Deus disse. Amém. Eu preciso saber que Ele disse, e que Ele disse, Ele vai garantir o que disse. Mas a fé em algo é saber que aquilo é assim. Fé em Deus quer dizer, eu tenho fé no que Deus diz. Amém. Note que há uma diferença impressionante e importante. É ouvir de quem? Você já brincou quando era menino, ou talvez brinque até hoje, daquele telefone sem fio? Se eu pedir alguém para no começo dessa fileira, Valéria, começar a falar alguma coisa, a hora que chegar em Samico lá, do outro lado, talvez seja diferente. Mas se eu quiser saber de fato e de verdade o que foi dito inicialmente, eu vou perguntar quem disse. Talvez até o primeiro que ouviu possa interpretar diferente. Porque quem usa óculos sabe, nós vemos através da nossa lente. Então, se eu falo alguma coisa a Valéria, ela já pode interpretar ligeiramente diferente daquilo que eu falei. Então, quando eu preciso e desejo, sei que eu tenho que ter fé em Deus, aonde eu tenho que ouvir? De Deus. Amém. Eu posso ouvir em Samico. Deus usa as pessoas, mas depois de ouvi-lo eu vou conferir nas Escrituras. Paulo, o apóstolo Paulo, sabe Paulinho, o apóstolo? Paulão, aquele que nos motiva, ele diz: aceita a palavra, mas confere nas Escrituras. Porque eu preciso ter fé em Deus, mas ele diz: tende fé. Se não fosse possível ter dúvida, Jesus diria: tem fé, e ia resolver o assunto. Mas ele diz: tem fé e não tenha dúvida. Então é possível ter as duas coisas. Eu sei que Deus disse, mas eu não sei se aplica no meu caso. Eu sei que Ele diz que ama, mas eu não sinto, não percebo, eu não sei se Ele me ama. Ele diz que cura, mas eu não tenho certeza se Ele me cura. A dúvida é saber o que é, mas não ter certeza. Eu sei que Ele disse, mas será que no meu caso aplica-se? Será que eu qualifico? Graças a Deus que a grande maioria das coisas de Deus, a única qualificação é aceitar. É dizer, eu aceito, Senhor, que isso é verdade, porque quando eu aceito, tudo muda. Parece uma coisa simples, mas quando você aceita a palavra de Deus, ainda que não pareça, muita coisa muda. Porque começa a mudar o nosso sentimento, nosso entendimento. Se eu me sinto um vermezinho de Jacó, a mosca que vai em cima do burrinho que carregou Jesus, eu vou me comportar, eu vou sentir, eu vou reagir daquela situação. Mas se eu sei que eu sou filho de Deus, que foi salvo, e Ele, Pai, através de Jesus, me fez assentar com Jesus nas regiões celestiais, eu não vou andar de cabeça baixa. Amém.
Não estou dizendo para andar de nariz empinado. Mas eu vou dizer, eu não sou neto de King Kong. Eu não sou aparentado da monga. Quem sabe o que é, porque já passou dos 40. Quem não sabe o que é, fica tranquilo. Eu sou filho de Deus. Aonde eu tenho essa informação? Na palavra. Eu tenho fé no que Deus disse. Ele diz que eu sou filho. Eu achei muito curioso hoje, eu e minhas irmãs temos um grupo de família para ajudar e conversar algo sobre a minha mãe. E uma das irmãs, uma irmã mais nova, adotiva, ela se manifestou num grupo e dizia, não, isso aí são vocês que são filhos que têm que decidir. Aí minha irmã mais velha assim, nós 4 somos filhos. Talvez ela quis expressar de uma outra forma, vocês são filhos de sangue, mas uma vez que minha mãe a adotou, a registrou, ela é tão filha como qualquer um outro perante a lei. Temos advogados aqui que podem nos ajudar. Todos os direitos se aplicam e todos os deveres também. Amém? Porque ela precisa saber quem ela é para usufruir do benefício de ser. Aleluia. Deus está te dizendo, você é meu filho ou minha filha. Ah, mas eu não me sinto, mas não muda o fato de ser. Quem é filho? Todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que vai ao Pai através de Jesus, a estes, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Esse é o procedimento. No cartório, muitas vezes na adoção, tem que ir lá no conselho tutelar, tem que ir lá no juiz, tal. Com Deus é diferente. Eu preciso só aceitar que Ele é o meu Pai e que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Pronto, esse é o processo legal, formal, de ser filho de Deus. Aleluia. Se essa mesma irmã frequentasse a minha casa, ou a casa da minha mãe, por mais de 30 anos, não a faria ser filha. Mas houve um processo formal de adoção. Nós fomos recebidos por Deus como nosso Pai, e nós como filhos. É o processo legal, é o processo formal. Aonde eu descobri isso? Lendo as Escrituras. Aleluia. Então Jesus estava dizendo, tenha fé em Deus, fé na palavra, fé no que Ele diz. E não duvide que o que Ele diz é assim. Aleluia. Olha no 24. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que vão receber. Não? Não é assim não? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Por isso eu afirmo a vocês, quem está falando? Jesus. Quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam. E assim tudo lhes será dado. Sabe quando a dúvida se manifesta? Quando eu oro naquilo que eu preciso, eu creio, e daqui a pouco eu digo, o Senhor vai me dar. Isso já gerou a dúvida, já manifestou a dúvida, já mostrou que não creu. Porque se eu digo, o Senhor vai me dar, eu não acreditei no que Ele disse, porque Ele disse que quando eu orar e pedir, Ele já me deu. Mas é sutil, por isso que Deus deu essa palavra, para a gente não ser enganado. Porque muitos estão crendo, não, eu creio que Deus vai me dar. Não crê do jeito que tem que ser. Eu tenho que crer que Ele já me deu aquilo que eu oro. E aquilo que eu peço segundo a vontade, nós vamos ler os textos sobre isso. Então talvez muitos não estejam recebendo.
eu incluído, que o Senhor me deu essa palavra para me orientar. Ele diz, quando você crê que vai receber, você de fato está andando em dúvida, não em fé. Ou não em fé em mim. Porque eu disse que eu creio, que eu devo crer que já recebi. Ah, mas eu estou crendo e ainda não chegou, porque provavelmente ainda está esperando que vá acontecer, que alguma coisa vai acontecer para você ter o direito um dia de receber. Porque ou Deus é mentiroso, e sabemos que Ele não é. Nós, queridos, vamos aumentar o nosso nível de consciência da palavra, para vivermos o melhor de Deus. Às vezes, a pessoa crê no coração, mas aqui na cabeça está cheia de dúvida. Por causa dos sinais. Ontem eu conversava com uma pessoa, você já sabe que nós estamos proibidos de orar, fogo cai, incendeia, manda fogo, porque o negócio já está quente. Brincadeirinha. Alguém disse, está vindo uma frente fria, vai chover no domingo o dia inteiro. Eu falei, será? Eu não tinha certeza. Eu não tinha evidência. A pessoa disse, eu falei, bom, tanto é que não aconteceu. Muitas vezes nós estamos agindo assim com a fé. Coisas, aí eu acordei de manhã, não estava chovendo, ele diz, não vai acontecer. Às vezes nós oramos e cremos porque vemos algo acontecendo, ao contrário daquilo que nós estávamos orando, e diz, não vai acontecer. Eu orei, o cidadão piorou. Então eu acho que Deus não recebeu a minha oração, eu não orei direito. Mas nós vamos ver um texto que já aconteceu na Bíblia sobre isso. A fé não tem que pensar no será, não tem que esperar sinais, não tem que esperar coisas para ver, tem que ter certeza, porque a fé é a certeza. Hebreus 11:1 diz que a fé é. Diga assim, a fé não será. Fé é. Ah, eu acredito que vai acontecer. Isso não é fé. Porque a dúvida e a incredulidade são coisas diferentes. A incredulidade é diferente de dúvida. A dúvida é muitas vezes, eu não tenho como provar, como comprovar, então eu não tenho certeza. A incredulidade é, eu sei que é, mas eu não acredito. Eu sei que Deus disse, mas não acredito que vai ser assim não. Mas as coisas acontecem quando nós temos fé. A fé, diga assim, a fé é. É o quê? A certeza, diz assim, a fé é certeza. Aqueles discípulos de Jesus que estavam lá no princípio da igreja, eles eram torturados para dizerem que não era bem assim. Você conhece a Bíblia, vários textos que dizem, olha, eles foram lá, foram açoitados, assim, nega, não é bem assim, para de falar nesse nome. E aí depois de apanhar, ser chicoteado, eles dizem assim, eu vou continuar falando. E ainda agradeciam a Deus, Pai, obrigado, porque fomos considerados dignos de sofrer pelo Teu nome. Quem é que depois de apanhar tanto daquele jeito vai dizer, será que não pensaria, será que é assim mesmo? Será que esse Jesus é Jesus mesmo? Será que eu estou apanhando? Por que eu estou apanhando? Se Jesus é Jesus. Mas Jesus nunca disse que depois de entregar nossa vida a Ele, viveríamos no mar de rosa aqui na terra. Vai acontecer depois. Mas Ele diz, nesse mundo terei tribulações. Mas aqueles homens foram torturados, pressionados, chicoteados. E diziam, diga aí que Jesus não é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Vai apanhar mais. Pode bater, eu não vou mudar. É, e não há dúvida. Mas você vai apanhar. Eu não mudo. É, se Deus disse, é. É certeza. Muitos debaixo de qualquer pressão, será? Está na dúvida. E a fé não opera na dúvida.
A Bíblia tem um texto que diz assim: ei, homem, se você ficar duvidando, pense 22 pensamentos. Eu acho que é, eu acho que não é, eu acho que é, eu acho que não é. Não pode esperar de Deus coisa alguma. A fé, diga assim, a fé é a certeza. Aleluia. Na versão King James, eu estava lendo uma outra versão, diz assim, verso 24, diz assim: tudo enquanto oração pedires, tenha a fé que já o receberes. Recebestes, e assim será. Quando é que eu tenho que crer que eu já recebi? Quando eu oro. Porque quando eu oro a Deus segundo a vontade dEle, é certo que Ele ouve e que responde. Então não pode haver dúvida mais. Mas não é bem assim. Deus está dizendo que é. Você pode ir comigo mais um texto? Mateus 18, 19. Diga assim: eu vou crescendo em fé. Diga assim: eu vou viver de fé em fé. Aleluia. Mateus 18, 19. Mateus 18, 19 diz assim: também lhes digo que, se dois de vocês concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Jesus está mentindo ou está falando a verdade? E por que muitas vezes as coisas não são atendidas? Porque falta concordância. Porque falta acordo. E sabe que Deus falou comigo nesses dias, meditando sobre isso. Ele diz: e concordar não é só naquele momento da primeira alegria. Cremos junto, aleluia, 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 aleluia. E ao longo do tempo? Passado uns dias, passado um pouco tempo, passado um tempo maior. Estão orando junto ainda? Estão concordando? Estão crendo? Eu quando orei eu concordei, mas logo depois começou a duvidar. E a coisa não acontece. Eu já usei esse exemplo, é como se fizéssemos um pedido numa loja online, e aí a fé fez com que o pedido fosse aprovado, e foi, uma vez aprovado o pedido, porque foi feito em fé, em concordância, já foi despachado do centro de distribuição celestial. E o anjo Sedex está vindo com a bênção. Aí diz: aonde é que eu entrego? Entrega naquela posição que eles estão em fé. Aí quando chega lá não encontra ninguém. Porque ao longo do tempo, discordaram, deixaram de andar juntos, deixaram de crer juntos. Aleluia. Mas diga assim: não será mais assim. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Vai comigo em João 14, 13. João 14, 13, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Diga assim: eu vou de fé em fé. Aleluia. Obviamente eu estou indo além de considerar que você sabe que já recebeu, quando nasceu de novo, uma medida de fé. Porque alguns poderiam pensar: eu nunca tive fé. Mas se você nasceu de novo, entregou a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que Ele derramou uma medida de fé em cada um de nós. E essa medida é suficiente para remover montanhas. Amém? Eu estou avançando desse ponto. Amém? João 14, 13 diz assim: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Diga assim: qualquer coisa. Em meu nome. Agora note, tem um outro texto que diz que se Deus permanecer em nós e nós permanecermos nele, pedireis o que quiser e vos será feito. Amém?
Note que eu só vou usar o nome de Jesus quando eu tiver a Bíblia para me apoiar com o que ele concorda. Eu não posso dizer, Senhor, me dá uma arma para eu acabar com a vida daquele infeliz. Isso quer dizer que as palavras de Deus não estão permanecendo em mim. E eu não estou permanecendo nele. Porque se eu peço em nome de Jesus, eu tenho que ter Jesus dizendo, isso eu vou fazer. Aleluia. E se ele não faria, obviamente ele não vai apoiar. É qualquer coisa que tenha base, que seja em linha com a vontade dele. Eu citei um texto, se nós orarmos a Deus segundo a vontade dele, mas como eu sei se é a vontade dele? Na Escritura. A fé em Deus é fé no que ele disse. E se eu tenho a base para falar com Deus, ele se obriga a responder favoravelmente. E ele diz, é qualquer coisa. Aleluia. Então, por que eu estou passando essas provações todas? Então, vamos explicar. Graças a Deus, a Bíblia explica tudo. Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25, diz assim: porque eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida. Mateus 6, 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida, com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Quem orou de manhã quando acordou? Muita fé para respirar, para abrir os olhos. Você estava ainda com o olho fechado. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, abrir os meus olhos. Quem fez isso? Quem orou para respirar? Por que você não orou? Por que você não orou? Porque eu vou te ajudar com a resposta. Assim, eu sei que Deus sabe que eu preciso. Você acha que sabe que Deus sabe que você precisa de ar, oxigênio, para respirar? E por que você não orou? Diga assim, porque Deus sabe que eu preciso. Diga de novo, uma voz bem forte. Porque Deus sabe que eu preciso. E por que está pedindo tanto para comer? Para vestir? Porque a Bíblia diz que Ele sabe que a gente precisa. Lembra do exemplo da água que se chove, chove em todo lugar? Se eu sei que Ele sabe que eu preciso respirar, e por isso Ele já providenciou o ar, e eu estou pedindo para comer, para vestir, eu estou usando 2 pesos e 2 medidas. Então eu não sei se de verdade, ou eu não tenho confiança, ou melhor, eu tenho dúvida, se Ele de verdade sabe que eu preciso comer, que eu preciso vestir. Porque nós temos fé que de manhã vai acordar e vai ter oxigênio. E muitas vezes nós cantamos, Senhor, é o ar que eu respiro. E a gente tem fé e acorda. É bom, né? Ter um ar bom para respirar. E se for geladinho, melhor ainda. Abrir os olhos. Ninguém orou por isso, porque a gente sabe que Ele sabe que nós precisamos. E Ele está dizendo, eu sei que vocês precisam disso. Sabe porque tem um texto na Bíblia que diz que a gente não recebe porque pede mal. Porque se eu disser, Pai, me dá o ar para eu respirar, e vai dizer, não sei do que você está falando, já está aí. Já dei. Quando nós oramos, Pai, eu preciso pagar minhas contas, diz assim, eu já sei. Nós estamos pedindo, gastando tempo, pedindo com a coisa errada. Gastando tempo pedindo o que ele já deveria saber que Ele sabe. E que já providenciou de fato. Agora nós ficamos pedindo para ter, para parecer. Não, porque imagina, não acontece aqui na Lapa. Mas acontece em outros lugares.
Eu vou de novo com essa mesma roupa. Com essa mesma... E vestido de casamento, então. Eu já fui com esse vestido naquele casamento. Não posso ir de novo. Então, eu preciso de um vestido novo. Em linha com o que Teresa estava dizendo, quantos oraram para serem um instrumento de Deus para aquele que de verdade precisa? Para aquele que não tem roupa para vestir e que não tem o que comer. Ah, mas eu vou ficar pedindo essas coisas? Quando você começar a pedir, segundo a vontade dele, ele vai começar a entregar o que é a sua necessidade. Isso é fé. Porque nós temos ocupado a nossa fé nas coisas que a gente acha que precisa, na coisa que ele já disse que já sabe. E que não vai ser por muita oração, jejum, gemido, que ele vai mover. Verso 26, vejam os passarinhos, que voam pelo céu, eles semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês está no céu, dá de comer a eles. Será que não valem muito mais do que os passarinhos? Quem acha que vale mais que um passarinho? Quem tem certeza que vale mais que o passarinho? Aleluia. Verso 28. E por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham, nem fazem roupa para si mesmas. Mas eu afirmo que nem Salomão, sendo rico, usava roupas tão bonitas como as flores. Verso 31. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando, onde a gente vai arranjar comida? Como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Isso mostra dúvida. E dúvida não coopera com a fé. Aleluia. Pois no verso 32 diz, são os pagãos, são os incrédulos, que sempre estão procurando essas coisas. O Pai que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer. Eu gosto dessa versão porque rasga o verbo. Mas é que eu não entendi. Essa aqui não tem como dizer que não entendeu. Não, é que o teu texto ali estava usando um vocabulário bíblico. Aqui está usando português claro. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas estas coisas. Porque a gente não tem recebido. Porque a gente está correndo atrás do que Deus diz que já fez. Não estão buscando em primeiro lugar o reino. O problema às vezes não está na fé, está no foco. Eu estou focando o quê? O reino de Deus ou o meu próprio prazer? A minha própria satisfação. Porque eu quero parecer bonito. Quem não gosta de estar bonito? Deus sabe. Você acha que o homem mais rico do mundo, vamos dizer alguns que você já conhece, Bill Gates, o filho dele vai para a escola parecendo um favelado. Por quê? Porque ele sabe que o filho precisa e ele gosta de dar o melhor para o seu filho. Quantos pais e mães temos aqui? Você gosta de seu filho bem sujinho, bem maloqueiro para a escola? Não. Por que você não deixa? Porque você sabe e porque você gosta que ele vista o melhor. Achamos nós que somos melhores do que Deus? Mas e se eu não pedir, será que ele vai me dar uma roupa boa ou uma roupa vagabunda, caindo aos pedaços, uma roupinha suja? Você conhece o caráter de Deus? Que é bom, é perfeito. Quem gostaria de ver seu filho andando que nem um maloqueiro? Deus certamente não. Ah, mas se eu não pedir, ele não vai me dar uma dudalina. Não, talvez te dê uma de ouro. Ele sabe, ele tem prazer em nos dar o melhor. Porque ele diz, se você quiserdes e me ouvir, diz Isaías 1,19, comereis. Eu sei que ele não estava falando só de comida. Tereis o melhor dessa terra. Deus diz que Ele tem prazer na nossa prosperidade. Ou seja, Ele é um Pai generoso, é um Pai bom. Aleluia. Mas eu sei que você já sabia, eu só estou te lembrando. Aleluia.
Aleluia. Muitas vezes nós deixamos de exercer a autoridade que temos para as coisas de Deus e queremos usar a autoridade para ter o que a gente quer. Aonde você viu na Bíblia Deus dizendo, usa a autoridade que eu te dei para conquistar muitas coisas? Nós temos uma matéria no Rema que é a autoridade do crente. Power. Quem já fez o Rema ou faz o Rema? Ou conhece essa matéria, a autoridade do crente? É poder. Mas nós queremos pegar a autoridade que Ele nos deu para expulsar demônios, para curar enfermos, e achamos que vamos usar dessa autoridade para ter as coisas. Em nome de Jesus, eu repreendo, eu mando que o meu dinheiro chegue, minhas coisas cheguem. Eu oro para que alguém libere o que eu preciso. Está usando a autoridade do lugar errado. Usa de verdade para o que Ele diz que é para usar. Aleluia. E aquilo que nós precisamos com excelente qualidade vai chegar. Aleluia. Lembra dos discípulos? Eles foram expulsar um demônio de um menino e não conseguiram. Quantos acreditam que eles tinham capacidade para expulsar? Por que nós sabemos disso? Porque Deus disse. Abra lá em Mateus 10, verso 1. Por favor. Mateus capítulo 10, versículo 1. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz assim: Jesus reuniu os seus 12 discípulos, lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todo tipo de enfermidade e doença. Eles tinham ou não tinham capacidade? E por que não conseguiram? Porque talvez duvidaram que aquilo que Jesus disse era de fato verdade. Provavelmente, que nós vimos aqui, até Jesus passou por essa situação. Onde o menino ficou pior. Está lá em Mateus 17. Quando Jesus expulsou, começou a dar uma ordem para aquele demônio, Mateus 17, 15, diz assim: Senhor, tem misericórdia, ele tem convulsões, sofre terrivelmente, cai no fogo e na água. Depois, diz que quando Jesus orou, ficou pior o negócio. Provavelmente os discípulos, quando viram a coisa piorar, disseram assim, acho que não vai funcionar. Jesus deu autoridade, eles tinham autoridade, mas na hora de exercer a autoridade, duvidaram. Sabe que muitas vezes você vai orar e crer por alguma coisa, e a situação vai ficar pior. Misericórdia. Quem já ouviu falar do pulo do gato morto? Ninguém ouviu, só eu. Tem um casalzinho lá que já ouviu. Pulo do gato morto. É uma expressão que demonstra um princípio. Digamos que isso aqui seja o gato, que está lá no 10º andar de um prédio, e cai. Ele não comportou como eu gostaria, preciso de uma outra coisa. Mas eu vou usar aqui a beirada. Acho que não vou acertar ninguém, não vou acertar ninguém. Está aqui o gato caindo. Vocês viram que ele bateu aqui, depois ele pulou para baixo? Mas quando ele bateu, já estava morto. Mas depois ele subiu e caiu lá na frente. Quando você dá uma ordem para o diabo, ele já morreu. A enfermidade já foi finalizada. A dívida já foi quitada. Mas bate e sobe um pouquinho e se move. Ixi, o negócio está vivinho ainda. O demônio está se manifestando. Agora, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Muitos estão sendo enganados pelo pulo do gato morto. Ou da cobra morta. Quando nós oramos, nós temos que crer que recebemos aquilo que oramos. Quando nós oramos contra uma enfermidade, temos que saber que já foi determinada a cura daquela pessoa. Ela não será curada, porque Jesus já levou sobre si.
Eu tenho que crer que eu já recebi. Mas apareceu um sintoma, é o pulo do gato morto. Mas o médico disse, mas a conta chegou depois. Mas se eu oro e creio, e eu sei que Deus me deu a provisão para pagar todas as minhas contas, eu tenho que crer que ainda chegou um boleto, que pode ser que na minha mente eu não veja dinheiro na minha conta, mas Deus já providenciou o resultado. Aquela conta já está resolvida. Eu tenho que crer que recebo quando eu creio, não quando a coisa já se resolveu. Muitas vezes o nosso problema não está na fé, está em confiar, é ter a fé em Deus e ter a certeza. Jesus, quando estava falando com aqueles discípulos, ele os corrigiu. Mateus 21, 21. Abre lá comigo, começando a encerrar. Ainda temos a ceia do Senhor. Mateus 21, 21 diz assim, então Jesus explicou-lhes, estava falando para os discípulos, que eles perguntaram a Jesus, por que a gente não conseguiu? O que rolou lá? Não, acho que aquele demônio é só para nível de Jesus. É só para apóstolo, mestre. É para todo aquele que crê e tem fé em Deus. Então Jesus explicou, com certeza eu vos asseguro que se tiver de fé, em não duvidares. Eles estavam em fé, mas também estavam em dúvida. Eu falei, mas não aconteceu. Um dia eu saí do culto aqui, fui jantar com a minha esposa, liga um rapaz que frequentava a igreja, pastor, cheguei em casa, minha mulher está endemoniada, faço o quê? Eu falei, manda o diabo embora, manda o demônio embora. Você nasceu de novo? Tem um espírito em você? Tenho. Então vai lá e manda o demônio embora. Daqui a 5 minutos ele me liga de novo, pastor, o demônio disse que não vai não. Falei, ok, entendi. Mas ele não vai porque quer, vai porque tem autoridade. Mas quando ele orou e expulsou o demônio, ele diz, não vou. Ele diz, então, deixa eu ligar para o pastor, segura aí. Fica aí até eu pegar mais instruções com o meu pastor. Por isso que aqui na igreja você não vai ser ensinado, você pode ter o telefone da gente e ligar para uma necessidade, mas vamos te ensinar a ter fé, a viver a fé. Não ficar desesperado quando a coisa não acontece. Amém? Nós não queremos fazer ninguém refém, mas fazer alguém maduro. Aí ele me liga, e aí pastor, faça o quê? Ele disse que não vai não. Eu disse, mas vai e fala com fé, e fala para não voltar. Aí ele foi, não, fala, vai com fé. Tá bom, pastor. Sai, em nome de Jesus. 10 minutos ele me liga. Pastor, o demônio foi embora. Eu falei, oh, glória a Deus, mas voltou. Falei, você já entendeu o processo, agora você faz, ora, manda ele embora e manda ele não voltar. Não me ligou mais. Na manhã seguinte eu ligo para ele, e aí? Ele diz, não voltou não. Eu falei, agora fala para tua mulher aceitar o Senhor como Salvador da sua vida, porque se ela convidar o diabo a entrar na vida dela, ele vai estar sempre lá. Mas por que eu estou dizendo isso? Ele começou em fé, mas quando viu uma resposta, duvidou. É o que Jesus estava falando para os discípulos, que estavam andando com ele. Diz, tem de fé e não duvide. Podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, agora falando do exemplo da figueira, mas da mesma forma se ordenará esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e assim acontecerá. Verso 22, e tudo o que pedis em oração, credes que recebereis. E a Bíblia, nessa versão, King James, diz assim, e os líderes religiosos duvidaram de Jesus. Muitas vezes a coisa não acontece, não é por causa da palavra. É que a pessoa diz, não, mas na minha experiência não é assim. Eu aprendi de outro jeito. Algumas vezes o problema na fé não é um pouco do que eu creio na palavra, é muito do que eu creio nas outras coisas. Por isso que, infelizmente, graças a Deus, temos muitos médicos no nosso conhecimento, que são homens e mulheres fiéis e servos do Senhor. Mas muitas vezes a ciência atrapalha a fé. Não, mas é porque eu sei que não tem jeito. Porque a medicina tem casos que não, toda vez que o cara tem isso, morre.
A fé, na verdade, está na medicina, não em Deus. E mesmo nós, que não somos cientistas nem médicos, temos que tomar cuidado com aquilo que cremos e aprendemos antes, para que não atrapalhe o que Deus quer fazer pela fé. Porque se eu tiver fé, diga assim, eu tenho fé. E eu aplicar a minha fé em não duvidar no meu coração, aquilo que eu pedi segundo a vontade dele será feito. Amém? Aleluia. Eu quero só terminar com 2 textos. Lucas 18:1. Lucas 18:1. Diga assim, eu vou de fé em fé. Por que estou dizendo para você ir de fé em fé? Olha esse texto que pode nos abençoar demais. Lucas 18:1 diz assim, Jesus contou a 100 discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Diga assim, eu tenho que orar sempre e nunca desanimar. Porque muitas vezes começamos em fé, aleluia, eu creio, senti. Se sentiu ou não sentiu, não faz diferença nenhuma, desde que creia. Mas vai passando, nem ora mais, está desanimada. Acho que Deus esqueceu. Ou se Ele não esqueceu, não sei porque não aconteceu. O desânimo bloqueia. Lembra do anjo Sedex que vai entregar? Ele vai entregar na posição de fé. Mas se a gente tiver deixado essa posição de fé, diga assim, eu tenho que orar. Sempre e nunca desanimar. Esse é o texto de Jesus, é a palavra de Jesus. Para mim e para você. Amém? Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Oh, aleluia. E eu quero encerrar com Isaías 43:26. Isaías 43:26. Porque é frequente nós encontrarmos pessoas que dizem assim, eu estou fazendo tudo certinho. Tudinho aí que você está falando, eu faço. Talvez isso funcione comigo. Talvez funcione com outro pastor. Mas será que funciona com Deus? Um dia eu estava num momento, eu estava inclusive fora do país, num evento, e eu creio que eu tive um vislumbre do que é estar diante do Senhor. Aquilo me impactou de tal forma. Era um ambiente que tinha sido gerado em santidade, era num congresso. Eu estava ali, é como se eu estivesse diante do Senhor. E naquela posição, eu percebi que não tinha desculpa, não tinha explicação. Não tinha assim, Senhor, Senhor, sabe o que é? Diante do Senhor não há argumento. Senhor, é que foi minha mulher, é que foi meu marido, é o calor, é o frio, é a igreja, é o povo. Eu creio que nesse dia, eu quero trazer esse texto para que você tenha consciência. O Senhor vai dizer, não aconteceu, porque você não seguiu o que eu lhe disse. Porque nós vemos o que é físico, o que é exterior. Deus vê o coração. Porque se a pessoa diz, eu estou fazendo tudinho que Deus disse, e não está acontecendo, é porque Deus é mentiroso. E a gente sabe que Ele não é. E o que eu recomendo, se você crê que está fazendo tudo certinho, não vem falar comigo não. Faça o que esse texto está dizendo. Isaías 43:26 diz assim, meu povo, se você tem uma causa contra mim, Senhor, eu estou fazendo tudo certinho, o Senhor não está fazendo a sua parte. Eu estou orando, Isaías 43:26. Eu estou lendo na linguagem de hoje, para facilitar. Tem uma outra versão que diz, relembremos juntos a situação. Dizendo, se você tem alguma coisa que eu disse que ia fazer, e não estou fazendo, se eu falei que ia fazer,
Se você fizesse a sua parte, eu faria a minha. Se você tem um caso como esse, vem conversar comigo. Diz na linguagem de hoje: meu povo, se você tem uma causa contra mim, porque alguém que está dizendo, está fazendo tudo que Deus disse, e Deus não está fazendo, tem uma coisa séria com Deus. Vamos juntos ao tribunal, apresente as suas provas, e veremos se você tem razão. Eu não falto a um culto. Eu sirvo, sou dizimista, ofertante, Gideão da Conquista, catador de latinha. Mas Deus não disse que é isso que move ele, ou que move a situação. Graças a Deus pelos diversos programas das igrejas. Graças a Deus pelo servir na igreja. Mas vai diante de Deus e diz: Senhor, você está sendo injusto. Que Ele vai te comunicar. O que é que está faltando? Aleluia. Deus é justo, queridos. E eu sei que nós precisamos mudar muitas coisas. E eu creio que essa palavra é para nos despertar. Porque se Deus deu essa palavra, é porque Ele está querendo agir nas coisas que Ele disse. Ele não está falando essa palavra para a gente ficar, então não tem jeito. Não, Ele está dizendo, tem jeito. Creia, não duvide. Quando surgirem os sintomas, quando sentir os argumentos, quando sentir a notícia do desemprego, você diz: eu já estou melhor. Eu não fui demitido, estou sendo promovido. Como de fato aconteceu comigo quando eu morei em Belo Horizonte. Eu recebi uma palavra, eu estava lá, tinha sido demitido. E aí o meu pastor disse: não, ele não foi demitido, ele foi promovido. Eu falei: amém. Eu podia dizer: não, não é bem assim, a carta está aqui. Eu digo: amém. Eu concordei com a palavra profética na minha vida. E de fato, não fiquei um dia sem trabalho. Eu recebi meu salário até o final de um mês seguinte. No primeiro dia do mês seguinte, já estava trabalhando, ganhando mais. Mas eu tive que agir contrário à situação. Quando a medicina disse que eu ia morrer, o Senhor me deu a palavra: não morrerá, antes viverá e contará os meus feitos. Quando o câncer quis dar o diagnóstico, que o negócio era terrível, que não tinha jeito, que todo mundo que tem esse negócio morre, o Senhor diz: não é assim comigo. Não é assim com você. Talvez você tenha um diagnóstico, Deus está dizendo: não é assim com você. Não, mas todo mundo que tem morre, então fica com a sua fé. Mas diga assim: não, eu tenho fé em Deus. Não, mas o emprego, o negócio está complicado. Para de dizer que está complicado, porque você diz que está complicado, você está profetizando sobre o seu futuro. Diz: não está complicado os meus negócios, o meu trabalho. Aqui, Amanda. A empresa fechou. E aí, até pensou em mudar, mas ouviu uma palavra e ficou firme a palavra. A empresa que ia levá-la para Brasília está aqui e está pagando mais dela que ganhar em Brasília. A fé funciona. Mas nós precisamos sair do nível de achar: eu estou fazendo tudo. Eu já faço bastante, eu oro uma vez por semana. E muitos nem uma vez por semana. Aí diz: Deus não está fazendo. Não está fazendo porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Porque Deus quer fazer. Diga assim: Deus quer fazer. Melhor, diga assim: de fato, Deus já fez. Tudo o que você quer e precisa, Ele já sabe e já fez. Mas nós precisamos sair do nível de comodismo para um nível de ação. Fé precisa de uma ação correspondente. E não vai ser uma oraçãozinha meia boca, aquela oração: ah, Senhor, Tu sabes. Porque se nós formos diante dele, Ele vai dizer: eu vou te dizer por que não aconteceu. Mas o que Ele está nos dizendo é que Ele quer que manifeste na nossa vida. Eu queria pedir para você ficar em pé.